Olá, galera do Carregadores de Piano. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo com um convidado importante. Como vocês podem ver, João Vitor Xavier, jornalista da Rádio Itatiaia, está aqui e vai conversar um pouco conosco sobre o cenário do futebol mineiro e o esporte no geral. João Vitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, porque o nosso trabalho está iniciando e é muito importante para a gente conseguir conversar com o pessoal do cenário. Muito obrigado. Eu te agradeço, Leonardo, agradeço também ao Daniel, agradeço a todos vocês e abraço os alunos da Universidade Newton de Paiva. Desejo boa sorte no curso, desejo muito sucesso e muito entusiasmo para a carreira, que é uma carreira muito boa, uma carreira que nos dá muita alegria. Então que venham aí com gás novo, com cabeça oxigenada, com novas ideias para fazer um grande jornalismo. João Vitor, a gente tem uma pesquisada e a gente pôde perceber, e às vezes a gente sabe que os dados da internet não são confiáveis. Se estiver errado, você pode nos corrigir, por favor. A gente viu que você foi formado na UniBH e você chegou até a rádio em 2000. Certíssimo, até agora 100% certo. Pelo Oswaldo Faria, correto? Correto. E aí a gente queria saber como que foi esse início aqui na rádio e até lá em Caeté. Parece que você participou, trabalhou em um jornal, acho que o Jornal Opinião, se não me engano. Isso, eu cheguei na Rádio Itatiaia no ano 2000, eu tinha estado aqui em 97, eu vim fazer uma entrevista com o Oswaldo Faria para uma rádio que eu trabalhava em Caeté, uma rádio amadora, rádio comunitária, chamada Rádio Lazafá. Eu trabalhava também no Jornal Opinião de Caeté, que foi onde eu comecei minha carreira, mas nessa época eu ainda estava no segundo grau, ainda estava estudando lá em Caeté, e minha família não achou conveniente que eu viesse para Belo Horizonte antes de encerrar o segundo grau. Então minha mãe tratou comigo, olha, passa no vestibular, depois que você passar no vestibular, você pode procurar Itatiaia novamente para fazer o estágio. E foi assim, quando eu passei no vestibular em 2000, eu procurei o Oswaldo, ele me deu uma oportunidade, eu comecei a estagiar aqui na Itatiaia e passei por todas as funções, né? Desde atender telefone até o básico mesmo, que é o rádio escuta, ajudante de produção, redação, reportagem e apresentação, que é o que eu faço já há alguns anos aqui na Itatiaia. A gente vê que você migrou, né, como você falou, em diversas áreas dentro do rádio. Como é que surgiu essa paixão pelo rádio? Olha, eu acho que a paixão pelo rádio surgiu da minha relação diária mesmo, de quem gosta de futebol, de quem acompanha futebol. A Itatiaia tem muito disso, né? O mineiro é um pouco diferente. Em alguns estados, você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo, o povo gaúcho é apaixonado pelo rádio. Então lá eles têm a Rádio Gaúcha, lá eles têm a Rádio Guaíba, lá eles têm a Rádio Bandeirantes, lá eles têm a Rádio Grenal, uma série de rádios. Aqui nós somos apaixonados pela Itatiaia. O mineiro aprende a ser apaixonado primeiro pela Itatiaia, crescer ouvindo a Itatiaia. Então surgiu no dia a dia normal, assim, eu todos os dias ia almoçar com meu pai, minha mãe, meus irmãos, estava lá o rádio no canto, meu pai ouvindo Rádio Esportes, o comentário do Willy Gonzer, depois o noticiário esportivo, depois o comentário do Oswaldo Faria. Eu ia domingo na casa do meu avô, e meu avô lá no canto da sala dele, com um rádio enorme, ouvindo a Hora do Coroa com a Cirantão. Então foi despertando assim, né? Ouvindo com meu pai, ouvindo com meu avô, e entrava no carro, na hora que ligava o carro estava na Itatiaia, e aí na hora que ia para o jogo no Mineirão ia ouvindo rádio, e aí você vai conhecendo a equipe, você vai se apaixonando pelo futebol, você vai criando o hábito de escutar e de acompanhar e de se inteirar. Então foi assim, como uma pessoa que se apaixona pelo rádio, como tantos que estão nos assistindo agora que gostam de rádio, eu fui mais um. Só que eu canalizei isso para a minha profissão, né? Porque eu já trabalhava num jornal em Caeté, que é um jornal importante da cidade, comecei muito novo, comecei a escrever no jornal com 13 anos, aí um amigo, um senhor da cidade, acompanhava o nosso trabalho, me convidou para trabalhar na rádio comunitária da cidade. E aí foi um caminho natural, eu já escutava Itatiaia, já gostava da Itatiaia, já acompanhava a equipe de esportes da Itatiaia, já gostava do jornalismo, já acompanhava o jornalismo esportivo, aí acho que foi meio rio correndo para o mar mesmo, foi um caminho natural. De uma forma bem rápida e objetiva, João Vitor, como que você pode nos dizer desse
desse ambiente de cobrir esporte? Porque a gente ainda, né, a gente vê isso muito de longe. Como que é para você que já está na área há muito tempo? É um ambiente muito gostoso, né? Eu acho que o principal na vida é trabalhar com o que você gosta. Eu, por exemplo, nunca tive interesse pelo jornalismo policial, não é uma área que me apetece, que me apaixona. Acho que saberia fazer, acho que posso vir a fazer um dia, porque afinal de contas tudo é jornalismo, a essência é o jornalismo, né? Eu sou formado em jornalismo, não sou formado em jornalismo esportivo. Então amanhã eu posso fazer economia, amanhã eu posso fazer política, amanhã eu posso fazer meio ambiente, amanhã eu posso fazer policial, amanhã eu posso fazer cidades, mas acho que o principal é você se identificar com o que você gosta. Eu gosto muito de esporte. Vocês perguntaram sobre a minha identificação com o rádio. Muito antes de ser apaixonado com o rádio, eu já era apaixonado com o esporte. As minhas lembranças mais remotas são ligadas ao esporte. Eu me lembro muito, outro dia eu postei inclusive nas redes sociais, me lembro muito, quando eu era garoto, a fascinação que eu tinha com o Taffarel, quando era goleiro da Seleção Olímpica do Brasil em 1988. Ele era goleiro do Inter e era goleiro da Seleção Olímpica do Brasil. Carlos Alberto Silva era o treinador. Me lembro do Oscar Schmidt naquela Olimpíada. Me lembro do Senna quando eu era garoto, de acordar de madrugada com um primo que eu tenho, que é mais velho, e que era apaixonado pelo Senna, e que ele me chamava na minha casa para de madrugada a gente ver a corrida de Fórmula 1. Me lembro do GP do Japão de 88, eu tinha 6 anos de idade. E me lembro do Senna disputando a prova para disputar o título. Então, o futebol, o esporte de uma maneira geral, sempre me apaixonou muito, sempre me encantou muito. E acho que isso tem que fazer a diferença na profissão. O profissional ele tem que fazer o que ele gosta. Né? Não adianta o cara falar o seguinte, olha, eu vou fazer direito porque direito dá muito dinheiro, ou vou ser engenheiro porque o mercado está aquecido na engenharia, ou vou trabalhar no mercado financeiro porque posso ficar rico com o mercado financeiro. Você pode até ficar rico com algum mercado, mas você tende a ser profundamente infeliz. E a pessoa infeliz, ou ela não vai usufruir do dinheiro dela, ou ela não vai sequer ganhar dinheiro. Você falou até em cima disso, do prazer da profissão. E qual que é o sentimento de ser um dos jornalistas de maior referência hoje no rádio? Cara, eu te agradeço, mas eu acho que isso também é muito da emissora que eu trabalho que me permite isso. Acho que qualquer pessoa que tivesse 1 hora diária na Rádio Itatiaia, com a força que tem, com a pujança que tem a Rádio Itatiaia, muito provavelmente se tornaria uma referência também. Eu, obviamente, reconheço o trabalho que a gente desenvolve aqui, não apenas eu, mas a equipe do programa, os servidores como produtor, os repórteres da rádio que participam, a Úrsula na coordenação, mas a força da emissora é muito grande. A Itatiaia é muito forte, então ela nos projeta. Eu acho que o meu mérito está em me manter aqui. Eu me lembro muito, quando eu vim fazer essa entrevista com o Oswaldo Faria, foi o dia que ele me convidou para fazer estágio na rádio, ele falou uma frase que me marcou muito para a vida toda. Difícil não é fazer sucesso, é se manter durante muito tempo fazendo sucesso. E para o nosso padrão regional de sucesso, né, não dá para comparar com Galvão Bueno, não dá para comparar com Luciano do Vale, não dá para comparar com Tino Marcos, não dá para comparar com os grandes nomes nacionais. Mas para o nosso padrão regional, eu me sinto muito feliz de estar há 16, quase 17 anos, numa emissora do tamanho da Rádio Itatiaia. O que você está achando do início? É um início, mas o que passa na sua cabeça sobre Paulo Bento, que é novato no Cruzeiro, e Marcelo Oliveira, que é novato no Atlético? Muito no início ainda. Eu acho que não dá para avaliar com pouquíssimo tempo de trabalho. Estamos falando ainda de dias de trabalho, nem meses de trabalho. São dias ainda de trabalho. É muito difícil você avaliar um trabalho com tão pouco tempo assim. Eu acho que o Marcelo nós conhecemos mais. É um bom treinador, é um bom profissional, é um bom caráter, um cara de bem, um cara muito decente e que acho que tem um elenco melhor também na mão para trabalhar. Tem que ver se ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer para esse elenco jogar o que precisa jogar. E no caso do Paulo Bento é uma incógnita. É um técnico com
padrões diferentes, com perfil de trabalho diferente, um cara que vem com a metodologia de trabalho da Europa. A gente sabe que muitas coisas que dão certo lá não dão certo aqui, muitas coisas que dão certo aqui não dão certo lá. A gente sabe que a cultura do jogador é diferente. Acho que nós temos muito a aprender com os técnicos europeus. Acho que essa vinda de cabeças diferentes sempre tem que agregar, sempre agrega alguma coisa, sempre traz alguma coisa nova. Mas acho também não pode se tornar uma ditadura do eurocentrismo. Olha, o cara veio da Europa, tudo que ele fizer está certo, tudo que ele fizer é o que é bom e assim vai. Então acho que essa troca de cultura sempre é muito positiva. Acho que o principal é o seguinte, eu disse isso aqui no programa há alguns dias. Eu não me sentirei à vontade, se amanhã o Paulo Bento cair, de criticar a diretoria do Cruzeiro por ter contratado o Paulo Bento. Dos nomes que o Cruzeiro tinha no mercado aqui à disposição, eu não acho que ele é pior do que nenhum dos que estavam aí disponíveis. Inclusive do que os que o Cruzeiro tentou. Jorginho e o Ricardo Gomes. Não acho. Eu acho o cara que foi técnico da seleção de Portugal, foi técnico 4 anos do Sport. Eu não acho que o currículo do Jorginho, sabe, fala assim, não, seja superior. Fala assim, olha, era muito mais certeiro se tivesse vindo o Jorginho. Não acho que o Ricardo Gomes era uma coisa muito mais certeira. Então, dentro do que era possível fazer naquele momento, o Cruzeiro fez o que eu via de melhor como opção. No caso do Marcelo, também não via ninguém melhor do que o Marcelo para o Atlético contratar. Certo. Nós estamos chegando ao nosso final. Daniel, você tem alguma última pergunta para o João Vitor? Rapidamente, o problema são os treinadores estrangeiros ou o jogador brasileiro é mimado? Eu não vejo, eu acho que não dá para generalizar. Tem treinadores estrangeiros que também são problemáticos. Eu lembro do Louis van Gaal, por exemplo, que comprou uma briga com o Rivaldo, que é um cara extremamente simples, extremamente humilde, não é de farra, não é de beber, não é da noite, um cara evangélico, de família, um cara extremamente tranquilo. Teve aqui no Cruzeiro, eu tive a oportunidade de conhecer o Rivaldo aqui e na seleção brasileira. Um cara humilde, um cara que não dá problema nenhuma. E o técnico cismou com ele. Eu agora peço perdão, não lembro se foi o Louis van Gaal ou o Gus Reading. Foi um dos dois. Mas o cara cismou com ele. E vai fazer o quê? Ele é o técnico, ele é o comandante. E cismou com o Rivaldo. Agora, que você tem um monte de jogador brasileiro que é mimado, que é inconsequente, que é irresponsável, que não leva a carreira a sério, que bebe até cair, que não tem horário, que não cuida do corpo, que não se alimenta adequadamente, que na hora que o corpo está repousando, para a musculatura está recuperando, ele está na orgia, está na balada, está na farra, você tem também. Né? E nós precisamos remodelar o futebol brasileiro desde a base. Você pega um menino de 12 anos de idade, já está cheio de brinco, cheio de perna, cheio de marca. O empresário, outro dia eu recebi aqui, não vou citar o nome, uma questão de respeito, até porque a pessoa veio me visitar. Mas chegou um menino aqui do Sub-17 de um dos times de Belo Horizonte, o menino ia disputar a Copa São Paulo, o menino chegou com um aparato de empresário, de assessor de imprensa, e com brinco, e olhando por cima. Eu falei, meu Deus do céu, tá chegando é o Messi aqui para me dar uma entrevista. E não é assim, né? O futebol é um trabalho, é uma profissão, e quando é trabalho, a primeira coisa que você tem que ter é compromisso. Hora para chegar, hora para sair, meta para cumprir, entregar o que você tiver de melhor. E para o atleta o que ele tem de melhor é o corpo dele em dia, é o corpo dele funcionando. E aí o sono é importante, o descanso é importante, a alimentação é importante, a recuperação física é importante. E se o jogador não tiver isso, ele pode até brilhar, igual o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. É genial, nunca cuidou do corpo, mas é um privilegiado fisicamente e parou muito mais cedo do que devia. Poderia ter tido pelo menos mais 10 anos em altíssimo nível pelo talento que tem. Não teve, porque nunca se cuidou. É gênio? É talento? Joga demais? Joga. Está na história como um dos maiores? Tá. Poderia ter sido ainda mais. João Vitor, muito obrigado pela sua presença, Obrigado pela você. atenção. Pessoal, encerramos mais um bate-papo com carregadores de piano e fiquem ligados que a qualquer momento voltaremos com mais um entrevistado especial. Até a próxima. Tchau, obrigado.